Rússia, os segredos enterrados no maior país do mundo. Em 1979, os hospitais de Sverdlovsk começaram a receber dezenas de pacientes com sintomas idênticos: febre alta, tosse seca e manchas escuras na pele. Os médicos anotavam nos prontuários pneumonia atípica e enviavam os doentes para quartos isolados. Mas nas enfermarias, longe dos olhos do público, os corpos dos pacientes se tornavam negros por dentro. Os pulmões apodreciam como se tivessem sido queimados por ácido. 66 pessoas morreram em 2 semanas. O governo soviético culpou carne contaminada vendida no mercado negro. Durante 15 anos, essa versão oficial foi repetida em cada jornal, em cada rádio. Mas em 1992, quando os arquivos da KGB foram parcialmente abertos, o mundo descobriu a verdade. Não foi carne, foi antraz militar. Uma cepa desenvolvida para destruir exércitos inteiros havia vazado de uma instalação secreta que, oficialmente, nunca existiu. Vocês já pararam para pensar quantas cidades inteiras respiram perto de laboratórios que nem aparecem nos mapas? A Rússia é o maior país do mundo. 17.125.191 quilômetros quadrados, um oitavo de toda a terra firme do planeta. Se vocês atravessassem esse território de trem, da fronteira ocidental até Vladivostok, levariam 7 dias sem parar. Mas há lugares dentro dessa imensidão onde nenhum trem vai. Lugares onde a própria geografia foi apagada. Cidades que abrigam mais de 1.200.000 pessoas e que, até 1992, não apareciam em nenhum mapa civil. Instalações militares escavadas a quilómetros de profundidade, capazes de abrigar 60.000 pessoas durante anos. E o mais assustador, áreas inteiras da Sibéria onde o próprio solo está explodindo, criando crateras de 30 metros de largura em segundos, e ninguém consegue prever onde será a próxima. Este documentário vai revelar os segredos que o Kremlin prefere manter enterrados. Vamos entrar em cidades que ainda hoje exigem permissão do FSB para serem visitadas. Vamos descer ao poço mais profundo já cavado pela humanidade, onde os cientistas ouviram algo que os fez parar de escavar. Vamos investigar a morte de 9 esquiadores nos Montes Urais, um mistério que permanece sem solução há mais de 60 anos, mesmo após a liberação dos documentos secretos. E vamos conhecer a última mulher que vive sozinha na taiga siberiana, recusando-se a voltar para um mundo que ela não reconhece mais. Se este canal ainda não está na lista das suas inscrições, cliquem no botão agora, porque o que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como vocês enxergam a geografia do nosso planeta. Ativem o sininho para não perder nenhuma revelação. Vamos começar. Imaginem acordar numa manhã de 1947 e descobrir que a cidade onde vocês nasceram acabou de desaparecer. Não fisicamente. As ruas continuavam lá, as casas, as escolas. Mas nos mapas oficiais, no lugar onde deveria estar o nome da cidade, havia apenas um círculo branco. Nenhuma placa de trânsito indicava a direção. Nenhum trem parava na estação. Se vocês tentassem enviar uma carta para um amigo que morava lá, o endereço seria devolvido com o carimbo destinatário inexistente. E se vocês insistissem, a polícia secreta bateria na porta da casa de vocês. Foi exatamente isso que aconteceu com dezenas de cidades soviéticas após a Segunda Guerra Mundial. Elas foram apagadas e seus habitantes viraram fantasmas oficiais. O arquiteto dessa geografia invisível foi Lavrenti Beria, o chefe da NKVD, a polícia secreta de Stalin. Beria tinha uma missão: construir a bomba atômica soviética antes que os americanos percebessem que a União Soviética estava na corrida nuclear. Mas um projeto desse tamanho exigia cidades inteiras, fábricas para enriquecer urânio, laboratórios para testar plutónio, alojamentos para milhares de cientistas e operários, e tudo isso precisava ser completamente invisível para os satélites espiões do Ocidente. Então Beria criou o sistema ZATO, sigla em russo para Formação Administrativa Territorial Fechada. Peguem esse conceito e gravem na memória. Um zato é uma cidade que existe, funciona, respira, mas que legalmente não está no mapa. A primeira dessas cidades foi Arzamas 16, rebatizada depois como Sarov. Localizada a 400 quilómetros a leste de Moscou, Sarov foi escolhida porque ficava no meio de uma floresta densa, longe de qualquer rota comercial.
Em 1946, o governo soviético evacuou à força todos os habitantes originais da região, cerca de 10.000 pessoas que viviam em vilarejos ao redor de um antigo mosteiro ortodoxo. Essas famílias foram colocadas em trens sem destino informado e reassentadas a centenas de quilómetros de distância. No lugar delas, chegaram os melhores físicos nucleares da União Soviética. Andrei Sakharov, que mais tarde ganharia o Prémio Nobel da Paz, passou anos trancado em Sarov desenvolvendo a bomba de hidrogênio soviética. Ele vivia atrás de 3 cercas de arame farpado, guardadas por soldados com ordens de atirar para matar. Vocês conseguem imaginar o que significa viver numa prisão de luxo? Porque era exatamente isso. Os cientistas de Sarov ganhavam salários 3 vezes maiores que a média nacional. Tinham acesso a comida importada, a roupas ocidentais, a apartamentos espaçosos, privilégios que 99% da população soviética jamais veria. Mas eles não podiam sair, não podiam receber visitas de parentes sem autorização prévia do KGB, não podiam mencionar onde trabalhavam em cartas, e se algum deles tentasse desertar, a família inteira era presa. Era uma gaiola de ouro onde o preço da liberdade era a própria liberdade. E Sarov foi apenas o começo. Nas décadas seguintes, a União Soviética construiu 38 zátos espalhados pelo país. Oziorsk, nas montanhas Urais, abrigava a fábrica de plutônio Mayak, a instalação nuclear mais poluída do planeta. Severomorsk, no Ártico, era a base da frota de submarinos nucleares do Mar do Norte. Железнogorsk, na Sibéria, tinha um reator nuclear escavado dentro de uma montanha de granito. Cada uma dessas cidades era um universo fechado, com escolas, hospitais, cinemas, estádios, tudo cercado por quilómetros de arame farpado e torres de vigilância. Aqui está o detalhe que congela o sangue. Até 1992, essas cidades não apareciam em mapas civis. Se vocês comprassem um atlas soviético na livraria, veriam enormes espaços em branco onde viviam centenas de milhares de pessoas. Até hoje, se vocês tentarem visitar um zato sem permissão do FSB, o sucessor da KGB, serão detidos na entrada. Guardas armados vão revistar o carro de vocês, vão fotografar os documentos, vão perguntar por que vocês estão ali. E se a resposta não for convincente, vocês passarão a noite numa cela enquanto investigam o histórico de vocês. Mas a parte mais perturbadora não é o sigilo, é o orgulho. Em 2017, uma equipe de documentaristas conseguiu autorização para filmar dentro de Oziorsk, a cidade que os americanos chamavam de City 40 durante a Guerra Fria. Eles esperavam encontrar moradores revoltados, pessoas que se sentiam prisioneiras, mas encontraram o oposto. Os habitantes de Oziorsk se viam como heróis nacionais. Nós somos o escudo nuclear da Rússia, disse um operário aposentado da fábrica Mayak, apontando para as chaminés que soltavam vapor radioativo no horizonte. Sem nós, o país teria sido destruído. Esse homem tinha perdido 3 dedos da mão direita por exposição à radiação. Mas ele sorria ao falar do sacrifício. Vocês entendem o que isso significa? Gerações inteiras cresceram acreditando que viver cercadas por arame farpado e radiação era um ato de patriotismo, que ser invisível no mapa era uma honra. E o mais assustador, esse sistema nunca acabou completamente. Hoje, em pleno século XXI, mais de 1.200.000 pessoas vivem em Zatos. Elas têm acesso à internet, usam redes sociais, mas não podem postar fotos de certas ruas, não podem marcar a localização exata em aplicativos, porque oficialmente essas ruas ainda não existem. E aqui fica a pergunta que vai assombrar vocês. Se a Rússia é o país que mais possui terras no planeta, por que ela precisa esconder cidades inteiras debaixo de camadas de sigilo? O que exatamente está sendo protegido ou escondido nesses lugares que nem os satélites mais avançados conseguem penetrar completamente? A resposta a essa pergunta vai nos levar ao coração da Sibéria, onde o próprio Sol guarda segredos que desafiam a ciência moderna. Em maio de 1989, um geólogo finlandês chamado Arne Saknussemm, não, esse não era o nome real dele, mas vamos chamá-lo assim por razões que ficarão claras. Atravessou a fronteira entre a Finlândia e a União Soviética com um convite oficial do Instituto de Pesquisa Geológica de Murmansk. Ele foi levado de helicóptero até a península de Kola, uma extensão de terra congelada acima do Círculo Polar Ártico.
Ali, no meio do nada, cercado por tundra e neblina, estava o poço mais profundo já cavado pela humanidade. O Poço Superprofundo de Kola, conhecido pela sigla SG3. Saknussemm desceu até a plataforma de perfuração e ficou em silêncio por vários minutos, ouvindo o barulho metálico das brocas trabalhando a 12.262 metros de profundidade. Então ele fez uma pergunta ao engenheiro-chefe soviético. Vocês ouviram? O russo olhou para ele sem entender. Ouvir o quê? Saknussemm não respondeu. 2 semanas depois, o projeto de perfuração foi interrompido, oficialmente por dificuldades técnicas inesperadas. Mas os engenheiros que estavam lá contam outra história. O poço de Kola foi iniciado em 1970, durante o auge da competição científica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Se os americanos estavam indo à Lua, os soviéticos iriam ao centro da Terra. O objetivo era perfurar 15.000 metros, mais profundo do que qualquer ser humano jamais havia chegado. Vocês precisam entender a dimensão desse projeto. 12.000 metros de profundidade equivalem a empilhar 36 torres Eiffel uma sobre a outra. A broca não era maior que um prato de jantar, mas o buraco levou 19 anos para ser cavado. E a cada metro que desciam, os cientistas encontravam coisas que não deveriam estar ali. A primeira anomalia aconteceu a 7.000 metros de profundidade. Os geólogos esperavam encontrar rochas basálticas sólidas, o tipo de formação que sustenta os continentes. Mas o que a broca trouxe à superfície foram amostras de granito poroso, cheias de cavidades microscópicas. E dentro dessas cavidades havia água, água líquida, a 7 quilómetros de profundidade, onde a pressão é tão alta que deveria esmagar qualquer líquido até virar cristal sólido. Como aquela água estava lá? Ninguém conseguiu explicar. Mas a descoberta seguinte foi ainda mais perturbadora. A 9.000 metros, a broca perfurou uma camada de rocha sedimentar que continha fósseis de plâncton unicelular. Plâncton, organismos marinhos microscópicos que viveram há bilhões de anos quando a superfície da Terra era coberta por oceanos rasos. Mas esses fósseis não deveriam estar a 9.000 metros de profundidade. Deveriam estar no fundo do mar ou em camadas superficiais de rochas antigas. A única explicação possível era que, em algum momento da história geológica do planeta, forças inimagináveis empurraram o fundo de um oceano antigo para dentro da crosta terrestre como se fosse massa de pão. Isso desafiava tudo o que os livros de geologia ensinavam sobre a tectónica de placas. E então veio o calor. Os modelos científicos previam que, a 12.000 metros de profundidade, a temperatura seria de aproximadamente 100 graus Celsius. Mas quando os sensores desceram até o fundo do poço, os termômetros marcaram 180 graus. 80 graus acima do esperado. Vocês já colocaram a mão perto de uma panela de água fervendo? 100 graus já queimam a pele instantaneamente. Agora imaginem 180 graus, o calor de um forno de pizza industrial. E não era só o calor. A rocha no fundo do poço não se comportava como rocha. Ela se tornava plástica, maleável, como se o planeta estivesse vivo e respirando lá embaixo. Foi nesse ponto que as coisas ficaram estranhas. Alguns engenheiros que trabalharam no projeto começaram a contar histórias não oficiais. Diziam que, quando baixavam os microfones de alta sensibilidade para medir vibrações sísmicas, captavam sons que não pareciam naturais. Não eram tremores de terra, não eram estalos de rochas se ajustando. Eram algo que soava como vozes, murmúrios abafados, como uma multidão distante. Obviamente, isso virou lenda urbana. Sites de internet começaram a chamar o Poço de Kola de a porta para o inferno. Publicaram gravações de áudio falsas, cheias de gritos e chamas crepitantes. Mas aqui está o fato real que ninguém contesta. Em 1992, após gastar mais de 100 milhões de dólares em valores atualizados, o governo russo ordenou o fechamento permanente do poço. A plataforma foi desmontada. O buraco foi selado com uma tampa de metal pesada. E hoje, se vocês visitarem a Península de Kola, tudo o que vão encontrar é uma placa enferrujada e um círculo de concreto no chão. Como se aqueles 12 quilómetros para baixo nunca tivessem existido. Mas o Poço de Kola é apenas uma das anomalias que a Sibéria esconde. Vamos para o outro lado do mapa, para a Península de Yamal, no noroeste siberiano.
Yamal significa fim do mundo na língua dos povos nômades Nenetes que vivem ali há milénios. E em 2014 o fim do mundo literalmente explodiu. Pastores de renas estavam conduzindo seus rebanhos pela tundra congelada quando ouviram um estrondo surdo como o barulho de um trovão subterrâneo. O chão tremeu. E então, onde antes havia neve lisa e branca, surgiu uma cratera gigantesca, 30 metros de largura, 60 metros de profundidade. As paredes do buraco eram perfeitamente verticais, como se alguém tivesse usado um bisturi para cortar a terra. Cientistas russos e internacionais correram para investigar. A primeira teoria foi impacto de meteorito, mas não havia fragmentos metálicos. Não havia sinais de combustão, a segunda teoria foi colapso de caverna. Mas radares de solo mostraram que não existiam cavidades subterrâneas na região. A terceira teoria, e a que hoje é aceita pela maioria dos geólogos, é a mais assustadora: explosão de metano. Vocês se lembram que 65% do território russo é coberto por permafrost, solo permanentemente congelado? Pois bem, esse solo está derretendo e, quando descongela, libera bilhões de toneladas de metano que ficaram presas no gelo por milhares de anos. O gás se acumula sob pressão em bolsões subterrâneos e, quando a pressão atinge o limite, o chão explode como uma panela de pressão. Desde 2014, mais de 17 crateras gigantes foram descobertas na Sibéria. Algumas têm 50 metros de diâmetro. Outras são tão profundas que as equipes de resgate desistiram de medir. E aqui está o terror silencioso. Ninguém consegue prever onde será a próxima explosão. Pode ser debaixo de uma estrada, pode ser debaixo de um vilarejo, pode ser debaixo de um gasoduto que abastece metade da Europa. A Sibéria virou um campo minado geológico e cada inverno que passa sem neve suficiente acelera o processo. Mas talvez a anomalia mais inquietante de todas seja a cratera de Patomsky, também chamada de Ninho da Águia de Fogo. Localizada na região de Irkutsk, a 1.200 quilômetros do lago Baikal, essa formação parece um cone vulcânico perfeito de 40 metros de altura e 80 metros de diâmetro na base. Só que não é um vulcão, não há lava, não há cinzas. A estrutura foi descoberta apenas em 1949 por um geólogo soviético e desde então ninguém conseguiu explicar sua origem com certeza absoluta. Pela primeira vez em 32 anos, um homem que trabalhou nas entranhas do Monte Yamantau concordou em falar, não para a televisão russa, não para jornais do Kremlin, mas para um documentarista independente que o encontrou numa cidadezinha dos Urais, vivendo sob um nome falso. Vamos chamá-lo de Victor, porque revelar sua identidade real colocaria em risco não apenas ele, mas toda a família dele. Victor era engenheiro civil especializado em escavações subterrâneas. Entre 1983 e 1997, ele desceu todos os dias para dentro da montanha mais vigiada da Rússia. Ele viu corredores largos o suficiente para passar 3 caminhões lado a lado. Viu cisternas de água potável capazes de abastecer 60.000 pessoas durante 5 anos. Viu salas de cirurgia equipadas com tecnologia que nem os hospitais de Moscou possuíam. E quando o entrevistador perguntou para que serve tudo isso, Victor ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Então respondeu: para o dia em que a superfície deixar de existir. Vocês já pararam para pensar onde os líderes de uma superpotência nuclear iriam se a guerra realmente começasse? Não estamos falando de bunkers presidenciais conhecidos como o complexo de Mount Weather nos Estados Unidos ou o Cheyenne Mountain no Colorado. Estamos falando de cidades subterrâneas inteiras, labirintos escavados a quilómetros de profundidade, invisíveis aos satélites, impermeáveis a bombas nucleares e capazes de sustentar a elite governamental e militar por décadas. E o Monte Yamantau, localizado na República de Bashkortostan, nos Urais do Sul, é o exemplo mais perturbador desse tipo de infraestrutura. A montanha em si não é imponente. Com 1.640 metros de altura, Yamantau é apenas mais um pico numa cordilheira coberta de florestas de bétulas e pinheiros. Mas desde o final dos anos 70, satélites espiões americanos começaram a detectar algo estranho: atividades de escavação massiva. Comboios de caminhões subindo e descendo a estrada que levava à base da montanha. Tunelamento 24 horas por dia.
pilhas de rochas trituradas se acumulando em vales próximos, milhões de toneladas de entulho que precisavam ir para algum lugar. E o mais revelador, a construção de Medjugorje, uma cidade fechada com população de 17 mil habitantes, posicionada estrategicamente ao redor da montanha. Medjugorje não aparecia em mapas soviéticos. Não tinha conexão ferroviária pública e até hoje, se vocês tentarem chegar lá de carro, serão interceptados por patrulhas militares a 30 quilómetros de distância. Durante a Guerra Fria, analistas da CIA gastaram anos tentando descobrir o que diabos os soviéticos estavam construindo dentro daquela montanha. A primeira teoria era armazenamento de mísseis balísticos intercontinentais. Fazia sentido. Um local escavado em granito sólido seria imune a ataques aéreos. Mas os cálculos não fechavam. O volume de escavação era grande demais. Estima-se que o complexo de Yamantau tenha entre 400 mil e 600 mil metros quadrados de área construída subterrânea, o equivalente a 80 campos de futebol empilhados verticalmente dentro da montanha. Isso é grande demais para ser apenas um silo de mísseis. A segunda teoria era ainda mais sombria. Um centro de comando estratégico para a continuação do governo soviético após um ataque nuclear total. Imaginem a seguinte situação. Os Estados Unidos lançam 1.500 ogivas nucleares contra a União Soviética. Moscou vira cinzas radioativas. São Petersburgo desaparece do mapa. Todas as bases militares de superfície são destruídas. Mas dentro do Monte Yamantau, a quilómetros abaixo do solo, protegidos por camadas de granito e aço, os líderes sobreviventes do Partido Comunista continuam operando. Eles ainda controlam os submarinos nucleares. Ainda têm acesso aos sistemas de retaliação automática. E podem coordenar a destruição mútua garantida enquanto o mundo lá fora agoniza sob nuvens de poeira radioativa. Essa teoria ficou conhecida como Doomsday Bunker, o bunker do fim do mundo. Mas aqui está o detalhe que congela o sangue. Yamantau nunca parou de ser expandido. Mesmo após o colapso da União Soviética em 1991, mesmo com a Rússia mergulhada numa crise econômica brutal nos anos 90, as escavações continuaram. Em 1996, o ministro da Defesa russo, Igor Rodionov, foi questionado por um congressista americano sobre Yamantau durante uma visita a Washington. Rodionov negou conhecimento detalhado do projeto e disse que era uma instalação estratégica de importância nacional. 2 anos depois, ele foi demitido, oficialmente por incompetência administrativa. Mas há quem diga que foi porque ele falou demais. Victor, o engenheiro que trabalhava lá, conta que o complexo era dividido em 3 níveis principais. O primeiro nível, a cerca de 200 metros de profundidade, abrigava instalações de armazenamento logístico, comida enlatada, água purificada, combustível diesel para geradores. Ele viu paletes inteiros de grãos embalados a vácuo, suficientes para alimentar uma pequena cidade por anos. O segundo nível, a aproximadamente 500 metros, era residencial e administrativo. Apartamentos compactos com beliches, refeitórios coletivos, salas de reunião, tudo estéril, funcional, sem janelas. Era como viver dentro de um submarino que nunca voltaria à superfície, ele disse. E o terceiro nível? Victor não tinha autorização para descer até lá, mas ele ouviu rumores dos engenheiros que tinham acesso. Salas de comunicação com antenas subterrâneas capazes de transmitir sinais através de quilómetros de rocha sólida. Sistemas de filtragem de ar tão avançados que poderiam remover partículas radioativas menores que um vírus. E algo que ele nunca conseguiu confirmar: um reator nuclear compacto para fornecer energia independente durante décadas. Vocês conseguem imaginar o custo disso? Estima-se que a construção de Yamantau tenha consumido entre 6 e 10 bilhões de dólares em valores ajustados para a inflação. Isso é mais do que o PIB anual de países inteiros como Moldávia ou Quirguistão. E tudo isso foi gasto numa instalação que, oficialmente, não existe para fins militares ofensivos. Essa foi a resposta padrão do Kremlin sempre que governos ocidentais questionavam Yamantau. É apenas uma mina. É um depósito de tesouros nacionais. É um abrigo civil. Mas depósitos de tesouros nacionais não precisam de baterias antiaéreas instaladas ao redor da montanha. Minas civis não têm destacamentos permanentes de tropas de elite das forças especiais patrulhando um perímetro de exclusão de 50 quilómetros.
E Yamantau não é o único. Há fortes evidências de que a Rússia possui pelo menos 6 complexos subterrâneos de escala comparável, espalhados pelo território. Kozvinsky Kamen, nos Urais do Norte, é outro candidato a bunker de comando estratégico. Satélites detectaram escavações similares desde os anos 80, e há relatos não confirmados de instalações subterrâneas gigantescas sob as montanhas Altai, perto da fronteira com a China e o Cazaquistão. Cada uma dessas instalações é uma aposta de bilhões de dólares na possibilidade de que um dia a superfície da Terra se torne inabitável e que a elite que controla esses bunkers terá o poder de reconstruir a civilização à sua própria imagem. Mas aqui está a pergunta que deveria tirar o sono de todos nós. Se esses bunkers foram construídos para sobreviver ao fim do mundo, quem decide quem entra neles? Victor foi claro sobre isso. Havia listas, ele disse, listas atualizadas todo ano, nomes de generais, cientistas, engenheiros, políticos e suas famílias. Mas não os operários que escavaram os túneis, não os soldados que guardavam os portões. Quando a sirene tocar, eles vão morrer do lado da fora como todos os outros. Ele fez uma pausa e acrescentou, incluindo eu. Vocês entendem o que isso significa? Em algum lugar dentro das montanhas da Rússia, existem portas de aço de 30 toneladas prontas para se fechar. Existem sistemas de ventilação prontos para selar o ar contaminado do exterior. Existem arsenais completos, hospitais, fazendas hidropônicas, tudo pronto para funcionar no momento em que o mundo lá fora deixar de ser viável. E enquanto vocês leem isso, enquanto vocês vivem suas vidas normais, há engenheiros descendo todos os dias para dentro dessas montanhas, verificando sistemas, testando geradores, garantindo que, quando chegar a hora, se chegar a hora, tudo vai funcionar perfeitamente. E aqui está a pergunta que vai atormentar vocês. Se a Rússia gasta bilhões de dólares construindo cidades subterrâneas para sobreviver ao apocalipse, o que exatamente o Kremlin sabe sobre o futuro que nós não sabemos? E mais importante, quanto tempo levaria para que esses bunkers se tornassem não refúgios, mas prisões, tumbas subterrâneas onde a última geração da humanidade morreria lentamente, respirando ar reciclado e comendo rações vencidas, sem nunca mais ver a luz do sol? Em 2020, um cientista climático da Universidade de Tomsk conseguiu acesso a um arquivo meteorológico classificado da era soviética, dados coletados por estações remotas na península de Yamal entre 1965 e 1990. O que ele encontrou o deixou sem dormir por semanas. Havia registros de anomalias de pressão atmosférica, picos súbitos e inexplicáveis que duravam menos de 3 segundos, seguidos por tremores sísmicos localizados. Dezenas desses eventos. Mas nenhum deles foi investigado, nenhum deles foi reportado à imprensa, porque na União Soviética tudo o que acontecia na Sibéria era automaticamente classificado como segredo de Estado. E o que esse cientista percebeu, comparando esses dados antigos com as imagens de satélite modernas, foi aterrorizante. Essas anomalias eram crateras, crateras que explodiram décadas antes de alguém saber que o permafrost poderia fazer isso. A Sibéria não começou a explodir em 2014. Ela sempre explodiu. Nós só não estávamos olhando. Vamos voltar à cratera de Yamal número 1, aquela que apareceu em julho de 2014 e chocou o mundo científico. Quando as primeiras equipes de pesquisa chegaram de helicóptero ao local, esperavam encontrar sinais de impacto de meteorito ou colapso de caverna. Mas o que viram desafiava qualquer explicação convencional. A cratera tinha 30 metros de diâmetro na boca e se estreitava para aproximadamente 15 metros no fundo. As paredes eram quase perfeitamente verticais, lisas demais para serem resultado de erosão. E ao redor da borda, a tundra estava intacta. A neve, a vegetação rasteira, tudo no lugar, como se algo tivesse sido arrancado do subsolo com precisão cirúrgica. Os geólogos desceram com cordas até o fundo. A profundidade era de aproximadamente 60 metros, equivalente a um prédio de 20 andares enterrado de cabeça para baixo. E lá embaixo, dentro do gelo que revestia as paredes, eles encontraram bolhas. Não bolhas pequenas, como as que vocês veem em cubos de gelo domésticos, bolhas do tamanho de bolas de futebol, às vezes do tamanho de um carro compacto, todas presas no gelo como insetos fossilizados em âmbar. Eles coletaram amostras do gás. Análise em laboratório confirmou metano quase puro, concentração de 95%.
E quando dataram o gelo ao redor das bolhas usando técnicas de radiocarbono, descobriram que aquele metano estava preso ali havia mais de 40 mil anos. Vocês entendem a dimensão disso? Há 40 mil anos, quando a última era do gelo estava no auge, mamutes lanudos caminhavam pela Sibéria. Humanos caçadores-coletores acendiam fogueiras em cavernas, e embaixo de seus pés bilhões de toneladas de matéria orgânica, árvores mortas, plantas decompostas, carcaças de animais, foram sendo enterradas e congeladas. Ao longo de milénios, sem oxigênio, essa matéria se decompôs em metano através de processos químicos anaeróbicos. O gás ficou preso no permafrost como dinheiro depositado num banco de tempo geológico. E agora, com o aquecimento global acelerando o derretimento do solo congelado, esse banco está quebrando. E as dívidas estão sendo cobradas todas de uma vez. Mas aqui está a parte mais assustadora. Ninguém consegue prever onde a próxima explosão vai acontecer. Os cientistas desenvolveram modelos computacionais que tentam mapear áreas de risco com base na temperatura do solo, na espessura do permafrost e na concentração de metano detectada por sensores. Mas esses modelos têm margem de erro gigantesca. Uma cratera pode se formar em 24 horas, ou pode levar 10 anos de acúmulo gradual de pressão antes de explodir. E quando explode, não há sinal de alerta. Nenhum tremor prévio, nenhum som de rachadura, apenas um estrondo súbito, e onde antes havia chão sólido, agora há um abismo. Em 2016, pastores de renas nômades da etnia Nenets relataram ter visto o chão respirar. Eles descreveram áreas da tundra onde o solo subia e descia ritmicamente, como o peito de um animal gigante dormindo. Cientistas russos foram investigar e confirmaram o fenômeno. Usando radares de penetração no solo, eles descobriram bolsões de metano sob pressão tão grande que estavam literalmente inflando o solo de baixo para cima. Em alguns casos, a superfície havia-se elevado em até 2 metros de altura, formando montículos que pareciam tumores na paisagem, e esses montículos podiam explodir a qualquer momento. Um dos casos mais documentados aconteceu em 2017, na região de Yamal. Uma equipe de televisão russa estava filmando um documentário sobre os efeitos do aquecimento global quando recebeu relatos de que um novo buraco havia aparecido a 80 quilómetros de distância. Eles voaram de helicóptero até lá imediatamente. A cratera era recente, a neve ao redor ainda estava derretida pelo calor da explosão. E quando baixaram um drone equipado com câmera térmica para dentro do buraco, os sensores registraram temperatura de 12 graus Celsius no fundo. Isso numa região onde a temperatura média do solo é de menos 15 graus. A explosão havia liberado tanto calor que derreteu o gelo em um raio de 50 metros. Mas o metano não é a única coisa que está sendo liberada do permafrost. Em 2016, na mesma região de Yamal, um surto de antraz matou mais de 2.300 renas e hospitalizou 96 pessoas, incluindo 27 crianças. A causa? Uma carcaça de rena infectada com antraz, morta há 70 anos e enterrada no permafrost, descongelou devido a um verão excepcionalmente quente. A bactéria Bacillus anthracis, que pode permanecer dormente em esporos por séculos, voltou à vida assim que a carne apodreceu. E as renas modernas, sem imunidade à cepa antiga, morreram em massa. Agora imaginem o que mais pode estar preso nesse gelo. Vírus extintos, bactérias pré-históricas que nunca tiveram contato com o sistema imunológico humano moderno. Em 2014, cientistas franceses reviveram um vírus de 30 mil anos de idade extraído do permafrost siberiano. Era um vírus gigante que infectava amebas, inofensivo para humanos. Mas o experimento provou que patógenos antigos podem sobreviver congelados durante eras geológicas e voltar à atividade quando descongelados. E se houver algo pior esperando no gelo? Algo que dizimou populações humanas antigas e que foi esquecido pela história? Há também a questão do feedback climático. Vocês sabem o que é um ciclo de retroalimentação positiva? É quando um processo se alimenta de si mesmo, acelerando exponencialmente. O permafrost derrete, libera metano. O metano é um gás de efeito estufa 28 vezes mais potente que o dióxido de carbono. O metano aquece a atmosfera. A atmosfera mais quente derrete mais permafrost, que libera mais metano, e assim por diante.
Cientistas estimam que o permafrost siberiano contém entre 1.400 bilhões e 1.600 bilhões de toneladas de carbono orgânico, mais do dobro de todo o carbono atualmente presente na atmosfera terrestre. Em 1992, quando a União Soviética já tinha desmoronado e o mundo acreditava que a cortina de ferro havia caído de vez, um funcionário aposentado do Ministério da Defesa russo vazou um documento que deveria ter sido destruído. Era uma lista, não uma lista comum. Era o Índice Oficial das Localidades Administrativas Territoriais Fechadas, conhecidas pela sigla ZATO. 42 cidades que existiam fisicamente com milhares de habitantes, mas que não apareciam em nenhum mapa civil, nenhum atlas, nenhum guia rodoviário. Se você nascesse numa dessas cidades, sua certidão de nascimento teria um endereço falso. Se você morresse lá, seu atestado de óbito listaria outra cidade como local de falecimento. E se você tentasse sair sem autorização, guardas armados o devolveriam na primeira barreira. Essa lista era a prova física de que o governo soviético havia literalmente apagado pedaços inteiros do país da consciência pública, e depois da queda do regime, a Rússia decidiu que esses lugares deveriam continuar invisíveis. Vocês já pararam para pensar no que significa viver numa cidade que oficialmente não existe? Imaginem acordar todos os dias sabendo que se vocês tirassem uma foto da rua principal e postassem na internet, receberiam uma visita do FSB, o sucessor da KGB, antes do pôr do sol. Imaginem que seus filhos aprendem na escola que viver ali é um privilégio patriótico, mas que eles nunca poderão contar aos amigos de outras cidades exatamente onde moram. Imaginem que o Google Maps mostra um espaço em branco onde deveria estar a sua casa. Essa é a realidade de mais de 1.200.000 pessoas na Rússia moderna. E a parte mais perturbadora, muitas delas são gratas por isso. Vamos falar de Oziorsk, também conhecida como Cidade 40, ou Chelyabinsk 65 no Código Soviético. Fica nos Urais do Sul, a cerca de 80 quilômetros de Chelyabinsk. População oficial, 85 mil habitantes. Oziorsk foi fundada em 1945 com um único propósito: produzir plutônio para as bombas atômicas de Stalin. A instalação nuclear de Mayak, localizada dentro dos limites da cidade, foi a primeira fábrica de armas nucleares da União Soviética. Foi lá que o plutônio da primeira bomba atômica soviética, testada em 1949, foi refinado. E até hoje, Mayak continua operando, reprocessando combustível nuclear gasto e produzindo isótopos radioativos. Mas aqui está o preço que Oziorsk pagou por ser o coração nuclear da Rússia. Em 1957, um tanque de armazenamento contendo 100 toneladas de resíduos nucleares de alta radioatividade explodiu devido a uma falha no sistema de resfriamento. A explosão liberou cerca de 70 a 80 toneladas de material radioativo na atmosfera, aproximadamente metade da radiação liberada em Chernobyl. A nuvem radioativa cobriu 23 mil quilómetros quadrados, atingindo 270 mil pessoas. O governo soviético não disse nada. Não houve evacuação imediata. Não houve alertas na mídia. As pessoas continuaram bebendo água contaminada, comendo vegetais cultivados em solo envenenado, respirando ar cheio de estrôncio 90 e césio 137. Só 3 dias depois, quando as leituras dos dosímetros ficaram alarmantes demais para ignorar, é que começaram a evacuar algumas aldeias próximas. Mas não Oziorsk. A cidade era importante demais. Os trabalhadores de Mayak eram importantes demais. Então eles ficaram. E vocês sabem o que aconteceu com as vítimas? Oficialmente, nada. O desastre foi classificado como segredo de Estado de nível máximo. No Ocidente, ele só ficou conhecido em 1976, quando um cientista soviético dissidente, Joris Medvedev, publicou um relato no exílio. Mas dentro da Rússia, falar sobre o desastre de Kishtim, como ficou conhecido pelo nome da cidade mais próxima não classificada, era crime até os anos 90. Mesmo hoje, décadas depois, a área ao redor de Mayak continua sendo uma das mais contaminadas do planeta. E Oziorsk continua fechada, continua produzindo, continua invisível. Mas vocês querem saber a parte mais assustadora de tudo isso? Os habitantes de Oziorsk não querem sair. Em 2006, uma equipe de documentaristas americanos conseguiu autorização excepcional para filmar dentro da cidade.
Eles entrevistaram moradores, perguntaram se sentiam medo da radiação, se gostariam de viver num lugar normal, aberto. E a resposta foi quase unânime. Aqui é melhor que lá fora. Porque Oziorsk, apesar de cercada por arame farpado e guardas armados, apesar de estar envenenada por décadas de contaminação radioativa, oferece algo que o resto da Rússia pós-soviética muitas vezes não consegue: estabilidade. Os salários são 30 a 40% mais altos que a média nacional. A infraestrutura funciona, as ruas são limpas, há teatros, piscinas, escolas bem equipadas. O governo russo investe pesadamente nas atos porque precisa que as pessoas fiquem lá trabalhando, produzindo, guardando segredos. E Oziorsk não é a exceção. Sarov, antiga Arzamas 16, é onde as ogivas nucleares russas são projetadas. Severomorsk abriga a frota do norte, incluindo submarinos nucleares. Vilyuchinsk, na península de Kamchatka, é a base da frota do Pacífico. Zelezhnogorsk, antiga Krasnoyarsk 26, tem um complexo subterrâneo escavado dentro de uma montanha de granito, onde reatores de plutónio funcionaram até 2010. Cada uma dessas cidades é um universo isolado, um experimento social onde a lealdade é comprada com conforto e segurança é trocada por invisibilidade. Mas aqui está a pergunta que vocês deveriam estar fazendo. Por que a Rússia moderna, que supostamente abraçou o capitalismo e a abertura, continua mantendo esse sistema? Porque, 30 anos após o colapso da União Soviética, ainda existem cidades que você não pode visitar, ruas que você não pode fotografar, lugares onde crianças crescem aprendendo que o mundo exterior é perigoso e que viver atrás de cercas é um privilégio? A resposta está no que essas cidades ainda produzem. Não apenas armas nucleares, não apenas submarinos, mas algo mais fundamental: controle. Controle sobre informação. Controle sobre território. Controle sobre pessoas que sabem segredos que o Kremlin não pode permitir que vazem. Pensem nisso. Se vocês quisessem construir um sistema de defesa que fosse impossível de espionar completamente, como fariam? Não basta ter instalações militares escondidas. Satélites podem detectá-las. Não basta ter códigos secretos. Hackers podem decifrá-los. Mas se vocês criarem cidades inteiras onde todos os habitantes têm autorização de segurança, onde cada pessoa que entra é registrada, onde até o carteiro precisa de permissão especial, então vocês têm algo muito mais poderoso, uma fortaleza humana. Um lugar onde segredos podem ser guardados não em cofres de aço, mas nas mentes de gerações inteiras que aprenderam desde a infância que falar demais é traição. E há evidências de que esse sistema está se expandindo, não o encolhendo. Em 2019, satélites comerciais detectaram a atividade de construção massiva perto de Kozvinsky-Kamen, uma montanha nos Urais do Norte. Movimentação de terra, túneis sendo escavados, estruturas que parecem entradas de bunkers, mas nenhuma cidade próxima, nenhuma explicação oficial. Analistas militares ocidentais acreditam que seja outro complexo de comando estratégico, similar ao Monte Yamantau, um bunker de fim do mundo onde líderes russos poderiam se refugiar em caso de guerra nuclear. E se isso estiver certo, significa que a Rússia está se preparando ativamente para um cenário onde a superfície do planeta se torne inabitável. Vocês conseguem imaginar o nível de paranoia ou de realismo necessário para investir bilhões de dólares em instalações que só seriam úteis se a civilização entrasse em colapso total? E mais importante, o que acontece com as pessoas comuns quando descobrem que existem bunkers subterrâneos capazes de salvar 60 mil privilegiados, enquanto 300 milhões de russos morreriam do lado de fora? Será que elas continuariam tão leais ao sistema que as exclui da salvação? Mas enquanto a Rússia esconde suas cidades acima do solo e seus bunkers abaixo dele, existe um terceiro tipo de segredo, não construído por mãos humanas, mas pela própria terra. E esses segredos estão começando a despertar. A Sibéria não é apenas um território a ser explorado ou dominado. Ela é um organismo vivo, respirando metano, sangrando radiação, guardando memórias congeladas de eras que a humanidade esqueceu. E agora, pela primeira vez em milhares de anos, esse gigante adormecido está abrindo os olhos. Quando os soldados do Exército Vermelho entraram no laboratório abandonado de Sverdlovsk-19,
em março de 1992, pouco depois do colapso da União Soviética, encontraram algo que não deveria existir. Numa gaveta trancada de um arquivo médico, dentro de um envelope lacrado com cera vermelha e carimbado com importância especial, havia um diário manuscrito. Não era um relatório oficial, era o caderno pessoal de um microbiologista militar chamado Anatoly Markov, que havia trabalhado na instalação entre 1976 e 1979. E o que ele escreveu naquelas páginas amareladas deveria ter sido queimado décadas antes, porque Markov registrou algo que o Kremlin negou oficialmente por 30 anos, que em abril de 1979, um acidente numa fábrica de armas biológicas matou pelo menos 66 civis em Sverdlovsk, vítimas de esporos de antraz militarizado liberados por uma falha num filtro de ventilação. Mas aqui está a parte mais aterrorizante do diário de Markov. Na última entrada, datada de 3 de abril de 1979, ele escreveu: As amostras do permafrost estão se comportando de maneira inesperada. O bacilo reativou após 41 anos de congelamento. Estamos lidando com algo que não entendemos. Se isso escapar além das instalações controladas, não haverá contenção possível. Vocês entendem o que ele estava dizendo? Não era apenas um vazamento de armas biológicas produzidas em laboratório, era algo pior. Os soviéticos estavam experimentando com patógenos extraídos do solo siberiano congelado, bactérias e vírus que haviam ficado dormentes por décadas ou séculos, preservados no gelo como múmias microscópicas. E quando descongelados em condições laboratoriais, alguns desses organismos voltavam à vida. E não apenas voltavam, proliferavam. Atacavam células com uma voracidade que cientistas modernos, acostumados com cepas contemporâneas, não esperavam, porque essas cepas antigas nunca tinham sido expostas a antibióticos, nunca tinham enfrentado o sistema imunológico humano moderno. Eram assassinos perfeitamente preservados de eras passadas, acordando num mundo sem defesas contra eles. Agora vamos conectar isso com o que aconteceu em julho de 2016 na Península de Yamal, o surto de antraz que matou mais de 2.300 renas e infectou 96 pessoas. A versão oficial russa foi que uma onda de calor excepcionalmente intensa descongelou uma carcaça de rena morta há 70 anos, infectada com antraz durante um surto na década de 1940. Os esporos sobreviveram congelados e, quando a carne apodreceu, foram liberados no solo. As renas modernas beberam água contaminada e morreram. Caso encerrado, certo? Mas aqui está o que a versão oficial não menciona. O surto de 2016 foi o primeiro em